Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512 contra o Mini System Sony GPX88, que já indo direto ao assunto, segundo a marca, esta é a configuração da caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512. Já essa é a configuração do Mini System Sony GPX88, segundo a marca. Dito isso, vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz, e logo ao final eu te conto quem ganhou esse comparativo e também vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512. 60 Hz. Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512, que já falando dela, essa é a minha opinião sobre a qualidade sonora que ela possui, que é o seguinte: ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Nisso, como eu já estou falando da equalização manual dela, até a data deste vídeo, ela é a única caixa de som que eu conheço que tem uma equalização manual de 6 bandas aqui no painel. Existem outras caixas de som que tem mais equalizações, porém é por aplicativo. Manual, ela é a única que eu conheço até a data deste vídeo, então é um grande ponto positivo. Como eu disse antes, no quesito grave e subgrave, ela me agrada desde que eu reduza um pouco o médio e o agudo. Então, para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual que eu acabei de citar. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E logo ao final eu te conto quem ganhou o comparativo e também vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX88. Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para o Mini System Sony GPX88. Com isso temos um empate nesse comparativo, que antes de irmos para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX88, que já indo direto ao assunto, começando pela equalização manual. Ter equalização para grave, médio e agudo é um ponto muito positivo, principalmente por ter uma equalização específica só para o subwoofer. Isso me agrada bastante. Já as equalizações pré-programadas, algumas me agradam, outras não. Algumas eu percebo que não muda tanta coisa, talvez nem precisariam delas. Mas aí, eu acho que você vai concordar comigo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já com relação ao grave,
eu percebo que ele é ali um grave misto, querendo ter um subgrave mais macio. Eu digo querendo ter um subgrave mais macio pelo seguinte, ele tem subgrave, só que não é tão perceptível. Se você colocar ele em certos locais, você vai perceber mais fácil o subgrave dele. Então talvez dependa um pouco mais, se você gosta de subgrave igual eu, você procurar um local mais apropriado para estar colocando ele, para estar integrando mais subgrave. Por isso que eu falei que ele é ali um grave misto, querendo ser um subgrave. Ele tem, mas você precisa de um certo local para poder perceber com mais facilidade. Se você não importa tanto com o subgrave, não vai fazer diferença. Uma coisa que eu percebo muito nele é que ele foca em médio, agudo e grave. O subgrave tá ali, mas basicamente é essa ordem. Então, por ter equalização manual, eu venho aqui, diminuo um pouco do médio, diminuo um pouco do agudo, dou mais foco no grave, nessas 3 equalizações, e no subwoofer eu vou lá e coloco no 10, que é o máximo que entrega de grave e subgrave. E aí eu consigo dosar ele mais no meu gosto. Fica um som perfeito? Não. Mas da forma que eu equalizo ele e no local que eu deixo ele, ele me agrada a qualidade sonora. E agora, para desempatar o comparativo, vamos para o duelo em área aberta com 2 decibelímetros. Um na função dBA e outro na função dBc, com os dois tocando alternadamente a mesma música nas mesmas condições. E no comparativo em área aberta, vitória para o Mini System Sony GPX88, que independente do resultado, você vendo os dois tocando a mesma música nas mesmas condições, qual te agradou mais? Nisso, essa é a diferença de recurso entre os dois. E se com esse vídeo você decidiu que vai adquirir um dos dois, o Mini System Sony GPX88, mais facilmente você irá encontrar ele usado. Facebook, OLX, aqui na minha região costuma variar entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Já a caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512, dia 7 agora, terá uma promoção da Pulse, ao qual você adquirindo uma, você ainda ganha um par de microfones sem fio Pulse Pro 2 com até 50 metros de alcance. E também pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Porém, essa promoção é exclusiva para o dia 7 e para quem estiver no grupo de WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, se você está vendo esse vídeo depois do dia 7, na descrição tem o link da Pulse Flamebox DJ SP512 nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Mas se você não tiver interesse em estar adquirindo ela ainda por enquanto, mas vai comprar alguma coisa em um desses 3 sites, compra por esse meu link que eu falei que está aqui na descrição. Você vai me ajudar demais a conseguir trazer outros aparelhos para a gente poder fazer esse comparativo. Você não vai pagar nada a mais por isso e vai me ajudar muito. Te agradeço demais por essa ajuda. Dito isso, agora eu vou te contar qual dos dois eu prefiro e o porquê. Que testando as músicas aqui, com eles alternando, tocava um pedaço de um pedaço de outro, que infelizmente eu não posso colocar aqui nesse vídeo devido a direitos autorais, mas lá no short você vai conferir. Depois, se tiver interesse, dá uma olhada lá. E aí, testando os dois com tudo no máximo, porém no celular, mantendo o mesmo volume, para quem gosta mais de médio e agudo,
ela tende a agradar mais, porque você vê mais perceptível médio e agudo nela. Tanto que quando você está escutando um do lado do outro, te dá a sensação dela ter mais volume final do que ele, justamente devido a ter mais médio e agudo. Eu, na frente dos dois, quando eu coloquei ele para tocar sozinho e bateu o grave, eu percebi mais grave nele. Eu sentia a vibração vindo na minha calça. Já dela, não. Dela eu percebia mais médio e agudo. Só que aí é o detalhe. Por mais que ela predomine médio e agudo, você consegue perceber mais subgrave nela do que nele. É mais nítido perceber subgrave nela do que nele. E como eu gosto mais de subgrave, ela me agrada mais. E aí, se ainda você quer conhecer os dois com mais detalhes, nessa playlist eu mostro para você todos os dois desmontados, mostrando tamanho de imã de alto-falante, construção por dentro, placa de funcionalidade e muito mais.